Bondoso e eterno Deus, estamos de volta neste lugar, como sempre, tendo como um lugar de refúgio, onde nós entramos e sentimos a segurança das promessas que o Senhor nos tem feito, e estar no meio de 2 ou 3 que se reunissem em torno do seu nome. Esperamos que a Tua palavra possa encontrar nossos corações completamente vazios e assim ocupar o primeiro lugar. Dá-nos graça para caminharmos por Tua palavra e encontrando nela sempre aquilo que precisamos para conhecer o dia e a hora em que estamos vivendo. E quão grande é a nossa esperança de Sua segunda vinda, sempre isto será o nosso objetivo principal de conhecer a Tua palavra. Pedimos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, começando com o versículo 3. Eu quero também deixar este pensamento que tive. Você tem que dar continuidade ao que Jesus disse em São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Você tem que dar continuidade àquela ordenança que o Senhor Jesus fez antes que os discípulos fossem enviados ao cenáculo. Ele ordenou para que se batizassem no nome do Senhor, ou melhor, no nome, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora encontramos no livro de Atos, não somente esta escritura que li, mas em Atos capítulo 2, o ponto de partida dos apóstolos após conhecerem a ordem que o Senhor dera de batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o Espírito Santo neles, como o Espírito Santo esteve em Jesus, agora o Espírito Santo estava neles. Os primeiros convertidos, no dia de Pentecoste, perguntaram o que deveriam fazer. Então o Espírito que estava em Jesus, agora nos discípulos, através de Pedro, em Pedro, o Espírito Santo disse que era para se arrepender e serem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qualquer leitor da Bíblia, como um bom cristão, naturalmente entende que a continuidade de Mateus 28, 19, na ordenança que o Senhor lhes fizera, foi exatamente quando o Espírito Santo desceu.
desceu para dar o nome de um pai que Jesus não deu, nome do Filho que Jesus não deu, nome do Espírito Santo que Jesus não deu. Ele só disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante o leitor da Bíblia examinar que quando Jesus disse para batizar, ele disse em nome, é no singular. Então, enquanto você tiver na sua mente este ensinamento falso de que Deus é uma primeira pessoa e o Senhor Jesus é uma segunda pessoa e o Espírito Santo é uma terceira pessoa, esse ensinamento é falso. Jesus nunca disse isso. Jesus disse que ele é o primeiro e o último. Então, se o primeiro é Deus, como todos creem, o último é a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, Jesus disse que ele é tudo isso. Ele é o primeiro e é o último. Então, ele tem que ter um nome completo, porque esse é o nome que essa pessoa traz a remissão dos pecados, porque foi pelo derramamento do sangue, não pela água. Então eu quero que você pense nisto, nesta continuidade. Nós encontramos aqui que foi Paulo que encontrou estes discípulos. O restante dos discípulos de João Batista era um grupo aí de umas 12 pessoas, encontrado neste capítulo 19. Paulo chegou até eles, levando até eles o batismo que ele mesmo foi batizado e que já batizara muitos outros da forma em que os apóstolos batizaram lá no princípio, no derramamento do Espírito Santo sobre eles, onde Paulo não esteve. Mas quando Paulo recebeu a revelação de Jesus Cristo, ele foi conduzido a uma casa de um dos ministradores que pôde orar por ele, receber sua visão natural de volta, e ele foi batizado por aquela pessoa, invocando o nome do Senhor. Então Paulo chegou para estes restantes dos discípulos de João e os ordenou que fossem batizados outra vez. Há pessoas que ficam coagidas por uma interpretação tão insignificante de que você não pode ser rebatizado. É claro, não há rebatismo. Existe batismo correto. Se o batismo não foi correto, o ato, a prática não foi correta, não é batismo. Se você foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, você foi batizado de uma maneira que ninguém na Bíblia foi batizado assim, e nem na história, até o tempo do último apóstolo na terra. Então é questão de descobrir aí onde é que está a coisa falsa. Onde é que está? Você tem que encontrar aí. Paulo foi batizado invocando o nome do Senhor, recebeu o Espírito Santo. Quando encontrou aquele grupo, ele perguntou para eles, já que vocês são crentes, porque lá tinha um pregador lá que já estava convencendo as pessoas para crerem no Senhor Jesus Cristo, sem ter conhecido o batismo em seu nome. Pregava a Cristo aquela região lá. Mas quando Paulo, vocês são crentes, eu quero saber se você já recebeu o Espírito Santo, porque essas duas coisas aí, batismo no nome do Senhor Jesus, batismo no Espírito Santo, é uma coisa que vem assim meio
Ou um chega e depois, logo, imediatamente, chega um outro, mas estão sempre juntos. Batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e batismo com o Espírito Santo é um negócio assim meio casado. Você tem exemplo de alguém que recebeu antes o Espírito Santo e foi batizado, e o Espírito Santo veio sobre eles, e tem aqueles que você sabe que receberam, como Pedro disse, como nós. Então ele perguntou, já que são crentes, que a gente agora está falando a um mundo que é chamado de crente, todo mundo é crente. Mas então você é crente, você já recebeu o Espírito Santo? Não, isso é comum, aí já está o movimento pentecostal, já há quantos anos? Que entrou por essa linha de serem batizados com o Espírito Santo e, portanto, eles saíram na frente com isso como uma grande obra, e foi. Só que eles entraram para o batismo com o Espírito Santo só se falar em línguas. Tudo bem, foi derramado sobre eles. Mas a verdade do batismo nas águas, que no mesmo capítulo e versículo de Atos 2:38 fala, eles não receberam o Espírito Santo daquela maneira que eles receberam. Eles receberam e falaram para os pecadores nas línguas de cada um deles. O Espírito Santo falou através de Pedro para todas as nações estrangeiras que estavam em Jerusalém naqueles dias. Falou na língua de cada um deles ao mesmo tempo. Um sermão de Pedro que talvez não durou mais que 15 minutos. Não foi falada em língua estranha. Ela era estranha para eles, como galileus, mas os que estavam lá ouviram na sua própria língua. Isso indica que o Pedro falou na língua dele e o Espírito Santo levou nos ouvidos deles na língua deles. E todos eles ficaram admirados. Mas como pode? Eles são todos galileus, nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Aí essa é a maneira que está a grande divergência do movimento pentecostal. Hoje, provou tanto que se tiveram o Espírito Santo através disso, parece que perderam, né? O Espírito Santo lá no começo deu a eles uma separação total das coisas do mundo. E eles voltaram a estas coisas do mundo e estão iguaizinhos a qualquer das denominações de onde eles saíram, e até perseguidos. Então Paulo foi lá e interessou a saber se eles tinham este Espírito Santo. Não, nós nem ouvimos falar disso. Então espera aí, qual é o batismo que vocês têm? Nós temos o batismo de João. O que milhares de pessoas hoje, você pergunta, qual é o batismo que você tem? Você tem que ser sincero, você tem que falar certo o tipo de batismo que você tem. Você já fala logo, eu tenho o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala, mas sem nome nenhum? Me batizaram assim. Agora Paulo disse para os discípulos de João lá, ele falou assim, não, então tudo bem, vocês foram batizados dessa maneira aí. O batismo de João é o batismo do arrependimento, porque foi o que ele pregou às pessoas, para se arrependerem, endireitarem caminhos ao Senhor, e aquele que se arrependia, ele batizava, ele não falava nome de ninguém, ele não tinha nome para apresentar. O sacrifício de remissão ainda não tinha sido oferecido, ele estava só preparando o caminho para trazer o Messias, revelar para o mundo o Messias quando chegasse para ele. Ele deu um batismo, vamos dizer assim, substituto, até ele chegar. Ele falou, eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu,
ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, Paulo os batizou, quer dizer, mergulhou eles nas águas outra vez, invocando o nome do Senhor, como foi invocado sobre ele, Paulo. Agora, você encontrou um grupo de pessoas que foram discípulos de João Batista, que estava precursando a primeira vinda do Senhor Jesus, não lhes deu o batismo no nome do Senhor Jesus, porque Jesus ainda não tinha sido apresentado por João e ainda não tinha morrido, para que então se tomassem aí o seu nome. Por isso que é só com a descida do Espírito Santo que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo foi revelado, porque Jesus chegou e disse: eu vim em nome de meu Pai, manifestei o teu nome aos homens. Então você não pode estranhar agora de ser mergulhado de novo, porque você agora, sabendo que o batismo só é válido para o Espírito Santo tomar você, tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Se não foi assim, você entrou um pecador seco e saiu outro pecador molhado. A diferença é só essa, se foi em títulos. Agora, se é no nome do Senhor Jesus Cristo, aí você sai com os ensinos de Paulo colocados em você, até mesmo antes de ser batizado, que quanto a viver, você viva para Deus, separado das coisas do mundo. Não é essa questão de simplesmente ser batizado, não. Você tem que compreender que o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo funcionará a seu favor quando você primeiro arrepende de seus pecados. Arrepender dos seus pecados e mostrar frutos disso. Aquela mulher parecia com qualquer outra do mundo, agora já está quase não sendo conhecida pelos que demorou a vê-la depois de convertida. Teve uma diferença, mudou seus trajes, sua compostura com seu cabelo, segundo os mandamentos, os ensinamentos de Paulo. Você compreende que Paulo diz que o cabelo da mulher, o seu cabelo de mulher, foi dado no lugar de véu. Não precisa de usar dois, não, usa só um. O que foi dado pela própria natureza, o cabelo crescido para a mulher. E para o homem é o inverso. Se ele deixa crescer, ele fica meio diferente. Agora não pode, não sei o quê. Não, mas a verdade é essa. Ele fica meio diferente, seu cabelo crescido. É feminado. Está comum agora, né? Bom, então você entendeu como foi que eles foram novamente às águas? Porque eles não tinham recebido o principal, a invocação do nome do Senhor Jesus, que é o dono do sangue de Deus. O sangue do Senhor Jesus é sangue de Deus, sangue direto de Deus. Não houve concurso humano para que Maria ficasse grávida. Obra e graça do Espírito Santo, ela recebeu um óvulo com genes de vida, tudo de Deus. Você crê nisso? É hora de pôr isso em prática. Se você ainda não colocou, esta é a maneira de entrar para este grupo do Pentecostes. Dizer que você pertencendo a essa ou aquela igreja, que isso não tenha sido bom, de certo modo tem que ter alguma coisa boa em qualquer delas, mas precisa você ser essa coisa boa para o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, sua vida rendida completamente a Ele.
Então Paulo levou eles às águas novamente. E aí orou com eles ali, a Bíblia diz que eles receberam as manifestações, o Espírito Santo sobre eles. Ele orou para que eles recebessem. Não está dito que eles falaram línguas nem nada, mas que receberam. Agora eles estavam como candidatos a receber o Espírito Santo, depois de batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira real da Bíblia. Paulo os batizou outra vez, não precisa medo disso não. Você não foi batizado ainda. Se não foi no nome do Senhor Jesus Cristo, você não foi batizado ainda. Batismo faz parte da sua salvação. Ele não é uma coisa só que te salva, mas faz parte. Ele não chega lá faltando isso e entra a mesma coisa não. Então você veja isso aqui, eles foram batizados lá, aquele grupo, por uma pessoa boa, João Batista. Não tinha uma pessoa melhor do que João Batista para batizar as pessoas naquele tempo. Era João, hein? Precursor do Senhor Jesus, da sua primeira vinda. Então, ele batizou a Jesus Cristo. João Batista, ele disse aquilo. Agora Paulo mostrou para eles, quando eles disseram, nós recebemos o batismo de João. Paulo estava lá para mostrar, para que eles tivessem esse entendimento. Aquilo não funciona mais. Batismo de João Batista funcionou até chegar Jesus e ser batizado por João. Depois disso você viu que João diminuiu. Discípulos de João levou a ele João esse observação: João, aquele homem que você batizou lá aquele dia, tem quanto tempo que a gente não tem visto ele, mas ele está batizando mais discípulos do que você. O João falou assim, me parece que estava resumido de tudo. Ele disse assim, que ele cresça e que eu diminua. O dia que ele foi lá, entregou a última mensagem de João, foi a mais dura que se pode haver. Foi lá no Herodes, vivendo com a mulher do irmão dele, e ele chegou e falou: não é lícito você viver com a mulher do seu irmão, não, tá? É errado. Última mensagem lá. Virou as costas e foi embora. Não sei quanto tempo levou, tinha uma festa de aniversário lá. E aí o Herodes vai na festa de aniversário lá, ia dar um presente para a filha da Herodias lá, né? E ele deu, ficou tão entusiasmado com a filha da mulher com que ele estava vivendo, tinha sido a mulher do irmão dele, e ela dançou de uma maneira que ele caiu por ela. Você pode pedir o que você quiser, só pôs um limite. Ele só disse: você pode pedir para mim até metade do meu reino. Não vou dar tudo não, dou a metade. Foi tão grande o presente que ela ficou sem saber o que pedir. Aí ela foi lá tomar conselho com a mãe. Isso tudo tem um tipo que está desenvolvendo nesse tempo tão claramente. As denominações mais novas, as organizações mais novas já estão tão bem organizadas, e que qualquer coisa elas estão pedindo conselho para aquela mãe que é Roma. Está tudo unido e ali tem-se a palavra final. Estava lá representado na Herodias. E aí aquela Herodias ficou tão nervosa, irada com João por ter falado aquilo, que quando a filha pediu o conselho, o que eu peço? Ele me deu metade do reino. Eu falei: não se preocupa, a outra metade também já é nossa. Ele te deu a metade, mas já é nossa. Ele está dando o restante, então é tudo nosso. Não preocupa com nada aí do reino não. Fala para ele que você quer num prato a cabeça de João Batista, porque ele estava preso naquela ocasião, aguardando a hora de morrer.
Aí você vai ver o preço de seu evangelho, não é? Foi dito e feito. Herodes temeu, ficou assim ressentido, que sabia que João era um profeta, mas mandou degolá-lo e trouxe em um prato a cabeça de João Batista. Quem deu o conselho, a orientação, a saída para um pedido daquela moça foi a mãe dela, que representa uma grande organização no mundo, e ela, filha, representa as demais. Então esse batismo saído dela e foi pelas filhas todas, em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, é falso desde lá, inclusive batismo de criança. Foi ela que criou isso. Então você vai vendo, João terminou o seu tempo com a última mensagem dele, a direta, com o seu dedo indicador apontado para o nariz do Herodes e da Herodias lá. Ele cumpriu, que ele, o Senhor Jesus, cresça e que eu diminua. Foi degolado. Então Paulo mostrou isto a eles e observou você tem que ir e ser batizado outra vez, se não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles tiveram que fazer isto antes de receber o Espírito Santo lá, porque Paulo perguntou: vocês receberam? Nem ouvimos falar. Falou: então o caminho de receber é esse aqui, batismo. Paulo já mostrou o correto para eles. Esse de João não te vale mais daqui para frente, valeu até nós encontrarmos, mas daqui para frente o que vale é esse aqui. E a Bíblia diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Por isso de vez em quando a gente está batizando, não é tanta gente assim, é pouco, mas estamos fazendo tudo para que estes poucos cheguem sabendo de que se trata. De que se trata? Fazermos tudo para quando você tomar conhecimento de verdades que você fala, mas aí não pode dizer que não sabia. Que adiantaria para os batizadores, quando pessoas chegam depois e falam: eu não sabia que tinha que ser desse jeito, não sabia que eu como mulher tinha que vestir decente, aí eu vim do jeito que eu estava, só faltou o pregador. Eu falei: você vem do jeito que está e continua do mesmo jeito. Está vendo como que não é tão fácil assim? É fácil para uma alma predestinada, um eleito de Deus, pode estar em qualquer idade, conheceu a verdade, aquela verdade é como Jesus disse: vos libertará. Então, esse aqui era o programa de Deus lá naqueles dias. Este é o programa de Deus, tem que dar continuidade a Mateus 28:19. Tem que apresentar o nome, tem que trazer o nome desse Pai, desse Filho, desse Espírito Santo. Então os trinitarianos não deram continuidade com isso, ficou esses anos tudo nesse engano. Diz que não, batizamos em nome do Pai, Jesus é que mandou. Jesus mandou, ordenou, faça isso, mas não deixou nem eles pregarem batismo em títulos. Você sabia que os apóstolos depois disso não puderam pregar? Jesus disse: vai para Jerusalém, fica lá, até que do alto sejais revestidos com o poder. Ser-me-eis testemunha. Quando descer esse poder é que vocês vão ser minhas testemunhas, testemunhas de minha ressurreição. Então agora estamos bem distantes. Você já sabe que o único batismo bíblico para a remissão dos pecados é realizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos aqui um pouquinho mais fundo do que o que você já tem ouvido, quem sabe. Observe bem, por que Paulo ordenou aquilo depois de estar feito? Eles já estavam batizados, imergidos em água, e ele mandou que fizesse, e eles fizeram. Mesmo se viesse um anjo do céu, se você recebe esse batismo aqui,
Correto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois disso, se um anjo do céu falar que veio do céu, descer e te ensinar diferente do que temos te ensinado, seja anátema. Você vai ter força para rejeitar isso. Para rejeitar isso. Seja anátema. Se viesse um anjo do céu e pregasse outra coisa, que aquilo fosse anátema, você diz assim: nós temos nova luz nisto. Que nova luz tem? Não, você não tem. Foi com isto aí que esse negócio de nova luz. Você sabia que o primeiro fracasso do ser humano lá no Éden foi essa história de nova luz. Nós temos uma nova luz agora. Tem saído tantas, tudo chamando de nova. Cada uma delas leva algumas pessoas após si. Tem que levar. Sementes da mesma espécie só conseguirão andar bem se estiverem juntas, com a mesma espécie. Então observe isto aqui. Você não precisa de nenhuma nova luz. Você precisa de andar na luz que Deus já colocou aqui. Isso é tudo. Você crê nisso? É isso que você precisa. A luz de Deus é a única que não envelhece. Ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Observe isto. Simplesmente tão simples. Quando eles desceram do Monte da Transfiguração, lá nos dias do Senhor Jesus, veja o que aconteceu. Jesus disse aos seus discípulos, depois disso lá: quem dizem que sou? Sou o Filho do Homem? Tem vocês me visto como Filho do Homem? Sou Filho do Homem? É o que dizem aí? Um deles disse assim: alguém diz que tu és o Moisés, ou Elias, ou um dos profetas. E ele disse: quem dizeis? Vós mesmo. Perguntei dos de fora, mas e vocês? Aí nessa hora, o apóstolo Pedro sempre está tomando a dianteira. Isso ele saiu no Pentecostes, mas tem um porquê Pedro saía na frente. Porque o Senhor Jesus reservou para dar a Pedro as chaves do reino. Você vai notar isso. Pedro é quem diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, essas são as palavras do Senhor Jesus: bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois a carne nem o sangue não te revelou isto, e isto não vem através de seminários, isto não vem através de denominações. A carne nem o sangue te revelou isto. Você nunca aprendeu isto através de nenhuma escola de teologia, mas meu Pai, o que está no céu, te revelou isto. E sobre esta rocha aí, Pedro, eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma revelação espiritual de quem ele é, o Pedro recebeu. Por isso que Jesus diz: sobre esta pedra aí, essa afirmação sua, essa afirmação que você fez, e você não aprendeu de ninguém aqui embaixo, de seminário algum, de igreja nenhuma, foi o Pai que está no céu que te revelou. É em cima disso que edificarei minha igreja. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada exatamente na revelação do que Pedro recebeu a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É este ensinamento que é a pedra principal de estarmos edificados e aguardarmos pela sua segunda vinda. Você crê nisso? Leve isso no seu coração. Você não foi batizado corretamente, você está tendo tempo para fazer isso. Estamos à sua disposição.
Estamos prontos para te dar aquilo que é correto, de acordo com essas escrituras. Você entra nessa igreja que é aqui da mensagem, da revelação de Jesus Cristo, que é para você não ter dúvida. Não há caminhos da direita nem para a esquerda, há um caminho estreito, uma porta estreita. Se você consegue entrar pela porta estreita, você já está em condições de caminhar num caminho estreito. Amém? Vamos a este hino aí para encerrar aqui a nossa parte.